campeonato não acabou. Isso aqui é o mais importante. Aquela garota da Globo, quando falou contigo? A Mariana Gross, ela não estava bem. Queria conversar com ele hoje não, mas vamos ter que conversar. Alex Escobar, conta aí. Mariana Gross parecia triste, ela estava triste hoje. Manda um abraço pra ela. Ô, Mariana Gross, Aí. tô mandando um abraço pra você. Felizmente o Flamengo perdeu. Perdeu, é. Boa tarde pra você e até amanhã. Esse é o papo. O campeonato não acabou. Acaba quando o juiz apita. Só acaba quando termina. Todo respeito. Pô, sou Flamengo pra caramba. Para de poupar em jogo importante. Os caras ganham 2 milhões, Escobar. Eu ganho 3 mil, trabalho de segunda a segunda. Pô. E eu ganho Me dá 10 mil, que eu vou correr mais do que o Bruno Henrique, mais que o Flávio, mais do que ele. Everton Ribeiro, ex-Flamengo, atualmente no Bahia, revelou ontem que foi diagnosticado com um câncer na tireoide. Ele passou por uma cirurgia para tratamento da doença, correu tudo bem com o Everton, ainda bem, né? O diagnóstico foi feito há cerca de 1 mês e nesse período o Everton Ribeiro treinou normalmente, participou dos 8 jogos do Bahia, inclusive no domingo, né? Quando o Bahia ganhou do Flamengo. Desejamos aí também uma ótima recuperação para o grande Everton Ribeiro, gente boa demais. Brasil e Coreia do Sul em Seul, você vai ver ao vivo na Globo, 8 da manhã, atenção para o horário. Quem volta ao time é o Rodrigo que não jogava pela seleção desde março. Rodrigo sempre esteve no radar de Carlo Ancelotti. Na primeira oportunidade, o treinador chamou o ex-comandado. Havia mais de 6 meses que o atacante do Real Madrid não vivia esse ambiente de seleção. O importante é que eu tô bem, que eu tô recuperado. Está também ao lado de velhos companheiros e de colegas mais recentes, que foram se juntando ao grupo com a chegada da nova comissão técnica. Dessa mistura entre experientes e estreantes, ou jogadores com pouca rodagem na seleção, é que vai sair o time que entra em campo na sexta-feira contra a Coreia do Sul e semana que vem diante do Japão. Aos 42 minutos do primeiro tempo, o Arrascaeta, como se fosse um mágico, ele tira o coelho da cartola, dá um passe lindo para o Samuel Lino sair cara a cara com o Ronaldo. O que o Samuel Lino faz? Perde o gol. Numa finalização horrível. E eu não acho que ele tem que fazer o gol porque ele custou 22 milhões de euros, porque ele é o jogador mais caro da história do Flamengo. Não é por conta disso, é porque ele é atacante e atacante do Flamengo. Um atacante do Flamengo não pode perder o gol que ele perdeu. 2 minutos depois, o que acontece? O Cleiton, totalmente sem ritmo, perde a bola para o William José. O William José vai lá e abre o placar. Então, o primeiro tempo está na conta deles. Vem o segundo tempo. O Felipe Luiz fez 3 substituições que eu acho ok. O time melhorou, beleza. E em um determinado momento botou o Alacian. E aí vem o segundo erro do Felipe Luiz. O Alacian, de uma maneira extremamente juvenil, leva um cartão amarelo que poderia ter sido vermelho. E logo depois ele continuou reclamando com o quarto árbitro, pedindo, pelo amor de Deus, para ser expulso. A arbitragem falou, não vamos expulsar. E aí, logo depois, ele leva o segundo amarelo. E é expulso de uma maneira extremamente juvenil, que ele é ainda, ele tem 20 anos, está aprendendo, só que está demorando para aprender. Alguém precisa conversar com esse jogador, porque ele só vem prejudicando o Flamengo e há muito tempo não recebeu uma oportunidade. E quando recebeu uma oportunidade, fez o que fez. Arrisco a dizer que o Felipe Luiz com certeza irá cobrar esse jogador dos bastidores, porque não dá para passar em branco. E aí, mesmo com 2 a menos, o Flamengo quase conseguiu um empate com o Léo Ortiz. O Léo Ortiz finalizou e o Ronaldo fez uma grande defesa. Então, no fim das contas, o Flamengo ainda poderia ter conseguido um empate heróico. Mas, olhando o contexto do jogo, o que aconteceu dentro do jogo, o Flamengo em nenhum momento mereceu vencer. O empate teria um gosto absurdo de vitória. Então é uma derrota para o técnico Felipe Luiz abrir os olhos, porque o time não veio performando bem nos últimos 5 jogos, jogando mal. Então a data FIFA se tornou uma dádiva para o Felipe Luiz, porque ele vai ter todos os jogadores à disposição. Teve a sorte, entre aspas, de não ter ninguém convocado, ou seja, todo mundo prontinho para ele preparar durante 10 dias para a sequência que vem agora na segunda quinzena de outubro. Então, nesse jogo aí, respondendo a sua pergunta, a culpa não é só do Felipe Luiz. Claro que não. A culpa é do Danilo, é do Alacian, a culpa é do jovem Nessa Cleiton. ordem, é exatamente, isso. E também do Como Felipe o efeito Luiz. dominó. Porque ele precisa aprender com os erros dele. É uma equipe que não está conseguindo finalizar. Ele precisa colocar jogadores que saibam finalizar. Você trouxe outro dia uma informação, Vene, que era um pedido do Felipe Luiz só finalizar quando tivesse confiança. Não foi mais ou menos isso? Como é que foi a aspa? Eu não me lembro exatamente como ele
como você trouxe essa informação, mas era essa ideia, É porque não era? eles entendem no estilo de jogo do Flamengo atualmente, o Flamengo não pode ficar a todo momento finalizando e, entre aspas, dando a bola para o adversário para levar um contra-ataque. Sim. Por exemplo, a expulsão do Danilo, méritos do Rogério Ceni. Por quê? Botou um jogador veloz em cima de um zagueiro que não é tão veloz assim. Tanto é que no contra-ataque, o Thiago levou a melhor, o Danilo chegou atrasado, foi expulso. Então, assim, no entendimento do Felipe Luiz, a finalização tem que ser no melhor cenário possível. A questão é, ontem, com o Samuel Lino, era o melhor cenário possível, cara a cara com o goleiro e um jogador do calibre dele, que até meses atrás estava disputando um dos melhores campeonatos do mundo, com um dos melhores times do mundo, perdeu uma oportunidade incrível. Oportunidade que, se ele tivesse colocado na rede, a história poderia ter sido diferente. Não estou dizendo que o Flamengo, com certeza, iria conseguir a vitória, até porque poderia ter tido um jogador expulso, mas virar um jogo para cima do Flamengo é muito mais difícil, até porque o Bahia, mesmo com a vantagem numérica, mesmo com a vantagem no placar, ainda deu margem para o Flamengo empatar o jogo. Entende? Então, assim, é muito fácil eu sentado aqui falar, claro, é muito fácil, é por isso que ele está lá dentro de campo, ganhando o que ele ganha, e eu estou aqui falando, mas também, quero ver, vamos inverter os papéis, fica aqui durante 1 hora falando de segunda a sexta-feira, gravando vídeo, então assim, eu sou pago para comentar, porque eu vi muita gente falando, é muito fácil reclamar agora depois do jogo, é muito fácil falar fora das 4 linhas, gente, eu sou pago para isso, eu sou jornalista esportivo, e ele ganha muito bem para fazer um gol. E ele não conseguir fazer aquele gol, ele tem que ser cobrado sim. Agora, eu também não sou da ideia de que, pronto, não deu certo, fora Samuel Lino, eu sou totalmente mas contra. você sabe, Vene, que aí tá na tela, ô Pedrosa, o muro da Gávea foi pichado com críticas ao Samuel Lino. Na sua tela, para quem não pode ver, tem o muro da Gávea, né? E está escrito Lino Peladeiro com um cifrão na frente do Lino. E tem também BAP omisso em cima na parte branca. Então, essas foram as duas frases que algum torcedor foi lá e pichou o muro da Gávea, Lucas Pedrosa. Agora, tem esses personagens todos citados pelo Vene que ele entende que, de uma forma em cadeia, foi levando a derrota ao Flamengo. Fato. É sempre muito delicado, eu falo isso aqui, fazer a cobrança só no garoto, né? Por exemplo, será que todo mundo já não sabe a personalidade do Alacian? Você achou que ele teria mudado? É claro que não dá pra você adivinhar que ele vai entrar e vai ser expulso em 10 minutos. Mas a gente já percebeu que ele ainda vai demorar um tempo para maturar essa personalidade. Você não acha, Pedrosa? Acho, mas o problema é que o trem do futebol ele passa muito rápido. Então, vamos recapitular aqui a trajetória do Alacian no Flamengo. Ele começa muito bem, com uma grande promessa. Perfeito. Ele vai bem até dentro de uma Copa do Mundo de clubes, que é o mais alto nível do futebol. Aí todo mundo acha que o Alacian é a nova joia do Flamengo, é o grande craque e tudo mais. Aí chega no jogo contra o Atlético Mineiro, ele perde um pênalti. Pode acontecer com qualquer jogador, é um garoto. Mas esse temperamento dele já vinha sendo mostrado em outras partidas. Beleza, perdeu o pênalti, o que o Felipe Luiz faz? Vou preservar esse garoto, vou tentar fazê-lo amadurecer para que quando eu o coloque em campo, ele consiga me dar a resposta técnica que todo mundo sabe que ele tem, que ele é bom jogador. Isso ninguém discute. Aí no momento que ele tem a oportunidade de entrar em campo, ele prejudica o Flamengo de novo. No profissional, Fernanda, vou te falar, quantos garotos não queriam estar na oportunidade de ter na vaga que o Alacian está tendo? Quantos e quantos queriam, fizeram por onde e não tiveram? Como, por exemplo, o Matheus Gonçalves da vida, que teve algumas oportunidades, mas não conseguiu se firmar no Flamengo. E tantos outros que eu poderia citar aqui. Então, assim, eu acho que o amadurecimento no futebol, ele tem que acontecer. É só um garoto, não dá para execrar o Alacian. Tem que conversar com ele porque ele tem potencial para isso, mas o trem, cada vez mais, vai andando mais rápido. Então, quando você tem suas oportunidades e você não sobe no trem, minha camarada, você vai ficar para trás. Isso é fato. Porque eu vi muita gente falando assim, mas é o Danilo mais experiente, errou. Ele mesmo sendo um jogador de Copa do Mundo, de Champions League e tudo mais, ele errou. Mas lá no começo da carreira do Danilo, algo foi importante para ele passar pelo Porto, Real Madrid, Santos, Juventus e agora está no Flamengo. Para ele chegar a ser o cara que ele é, um gigante do futebol, Sim. sem dúvida alguma, ele acertou mais lá na carreira dele do que ele errou. Então, assim, a questão do Alacian, para mim, é uma questão que tem que ser tratada internamente. O que ele vem mostrando dentro dos jogos é que ele não tem temperamento, cabeça suficiente para vestir a camisa do Flamengo dentro de um momento de Campeonato Brasileiro em que o Flamengo está disputando o título. Então, cara, alguém tem que conversar com ele mesmo para amadurecer esse garoto. O Danilo, eu fiquei espantado, porque não é o tipo de lance que ele costuma fazer, pelo contrário, ele é um cara muito sereno. Ele é expulso com toda a razão. E o outro ponto do Samuel Lino, eu concordo plenamente com o Vene. Não se trata dele custar 22 milhões de euros.
Poderia ser qualquer jogador do Flamengo. Cara a cara, tem que fazer o gol. Tem mérito do Ronaldo? Tem mérito do Ronaldo. Mas eu lembro logo do Diego Souza. Que foi o lance mais marcante contra o Corinthians, na Libertadores. Cara a cara, jogador profissional, que ganha o que ganha, que tem a qualidade que tem e não tá no Flamengo à toa, tem que fazer o gol. O Samuel Lino foi contratado para isso. Eu repito, não estou falando sobre cifras, estou falando sobre o Flamengo identifica, o Flamengo contrata, o cara tem que estar ali para decidir. E o Samuel Lino não tem decidido com a camisa do Flamengo. Se for pegar os 2 últimos jogos, até mesmo a participação dele, sem ser com gol ou com assistência, tá ruim. Ele tem jogado mal. Então, cara, ser cobrado, completamente natural. Muro pichado, isso aí é mais Flamengo do que qualquer outra coisa. Agora, o Samuel Lino precisa ser cobrado. E digo mais, Felipe Luiz tem uma máquina nas mãos. Talvez até sentar no banco. Ó, dois pontos aí. Primeiro sobre o Wallace. Tem alguns fatos nos bastidores que a gente precisa relembrar. Vocês vão se recordar quando eu trouxe aqui no programa que ele parou de ser relacionado em determinado momento pelo técnico Felipe Luiz. Foi por conta de postura nos bastidores. Porque os dirigentes e o próprio Felipe Luiz entenderam que ele não estava tendo uma postura correta. Depois de determinado momento ele voltou a ser relacionado. Por quê? Porque voltou a ter uma postura correta. E depois ele parou de entrar nos jogos. Não é coincidência. E quando ele entra nesse jogo, o que acontece? E sendo que dias atrás ele ficou mandando, entre aspas, indiretas em rede social. Ou seja, é um jogador que tem que parar de se preocupar com rede social, o que pensam dele em rede social, tem que esquecer mídia e voltar a focar na carreira dele. Ele está tendo a oportunidade que poucos têm a oportunidade. Ele é um jogador de 20 anos, ele está tendo a chance de aprender com os melhores e com um dos melhores treinadores. E ele não está aprendendo. Esse é o problema, porque você errar faz parte do seu processo como ser humano e como profissional. O problema é quando você não aprende com os erros, e ele não está aprendendo com os erros. Alguém precisa virar para ele e falar o seguinte, e quando eu falo alguém, não é só alguém do Flamengo, é família, é staff, é conversar com ele. Olha, você não está tendo uma postura correta. A gente está vendo isso. Muda ou você vai perder a chance, como o Pedrosa falou. O trem vai passar e aí já era. E esse é o maior problema. Ele vai se tornar estatística e daqui a 10 anos a gente vai ver o Wallace falando, se eu tivesse a cabeça... Exato. É sempre assim. Exato. É sempre assim. Então ele está tendo a chance, ele tem que aprender. E sobre o Samuel Lino, a gente também tem que botar na nossa pontinha do lápis, levar em consideração que ele chegou em reta final de temporada, vem jogando muito com o Felipe Luiz, jogou também com a seleção brasileira em altitude. Onde eu quero chegar? Chegou o momento do Felipe Luiz preservar esse jogador. Isso aí. Mas não tem quem colocar na ponta esquerda. Gente, se o Cebolinha tá ali e ele não pode jogar, então por que ele tá ali? O Flamengo prepara um movimento ambicioso para a temporada de 2026 e tem Paulo Dybala como principal alvo para reforçar o elenco. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o clube carioca conta com o apoio financeiro da Betano, sua nova patrocinadora master, para viabilizar a chegada do astro argentino. A operação faz parte de uma estratégia que une desempenho esportivo e marketing. A Betano estaria disposta a custear integralmente o contrato de 3 anos de Dybala, que também se tornaria garoto propaganda exclusivo da marca no Brasil. O objetivo é fortalecer a presença da empresa no mercado nacional e, ao mesmo tempo, alavancar a imagem do Flamengo em nível internacional. O técnico Felipe Luiz enxerga o jogador da Roma como o nome ideal para elevar o nível técnico do time, especialmente na criação de jogadas e no equilíbrio ofensivo. Dybala, por sua vez, vê com bons olhos a possibilidade de atuar no futebol brasileiro, motivado pelo desafio de defender um dos clubes mais populares do continente e pela chance de ampliar sua visibilidade fora da Europa. Nos bastidores, o Flamengo trata a possível contratação como prioridade máxima para 2026. A diretoria acredita que o impacto da chegada do argentino será duplo, fortalecerá o elenco dentro de campo e impulsionará ações de marketing, campanhas publicitárias e o engajamento do clube nas redes sociais. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Dybala será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.